Oi, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista. Eu sou a professora Margarete, essa é a disciplina Produção Textual e vamos começar a nossa aula de hoje. O que é entrevista? A entrevista é um dos gêneros textuais que tem a função geralmente informativa. É um gênero que está veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, televisão, a rádio, dentre outros. Ou seja, esses são os locais em que geralmente encontramos entrevistas: jornais, revistas, internet, televisão, rádio e outros meios, com o objetivo de informar. Informar o quê? Informar a quem? Informar a um determinado público sobre algo ou sobre alguém. Você pode entrevistar o prefeito de uma cidade para saber sobre a cidade, então as pessoas serão informadas sobre a cidade. Você pode entrevistar o prefeito para saber sobre a vida dele, então as pessoas vão saber sobre a vida dele. A entrevista vai ser estruturada de acordo com o seu objetivo. O que você quer saber? Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. É o que acabamos de ver. Para cada situação, para cada coisa que você queira, para cada objetivo que você tenha, você vai usar uma entrevista diferente. Não é só essa entrevista de jornal que nós estamos falando, mas existem também, além da entrevista jornalística, né, que é investigativa, existe a entrevista de emprego. Você vai procurar um emprego, você faz uma entrevista. Você é avaliado, você é entrevistado para saber se você tem condições de assumir aquele cargo. Vocês não, né? No caso, vocês ainda têm um tempo até fazer entrevista de emprego, mas seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, que já tem a idade, pode se submeter a entrevista de emprego. Entrevista psicológica, que pode ser para qualquer pessoa. Esqueçam essa ideia de que quem vai para psicólogo é maluco, isso não existe. Todo mundo precisa de um apoio, de uma consulta, e o psicólogo, o terapeuta, ele é a pessoa mais indicada para isso, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo. Nesse momento de isolamento, de pandemia, de restrições, o psicológico de todo mundo anda abalado. Então, existe também a entrevista psicológica, a entrevista social, entre outras, várias e vários tipos de entrevista. Aqui, nós vamos nos centrar mais na entrevista jornalística, que é o nosso foco principal. Mas é importante que vocês saibam que existem as outras entrevistas. Elas quem? As entrevistas. Podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. A reportagem e a notícia, nós podemos dizer que elas são o quê? Uma evolução da entrevista. A partir de uma entrevista, você pode criar uma notícia ou uma reportagem. A entrevista pode ser a base. Geralmente ela é a base, é o caminho para se chegar a uma reportagem, para se chegar a transmitir uma notícia. Acontece um fato, eu quero transmitir, eu sou repórter, eu tenho que ir lá saber. Aconteceu com quem? Como foi? Então, eu tenho que fazer essas perguntas. Então, automaticamente, eu faço uma entrevista antes de noticiar ou antes de escrever ou fazer a reportagem. Eu tenho que fazer as perguntas, eu tenho que entrevistar as pessoas envolvidas. Eu não posso falar sem saber. Eu tenho que saber exatamente o que aconteceu antes de transmitir a informação. Trata-se, quem é que trata-se? A entrevista, de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é quem faz as perguntas, e o entrevistado,
ou entrevistados, que é ou que são as pessoas que respondem ou respondem às perguntas. Pode ocorrer também de termos dois entrevistadores. Muitas vezes nós vemos em telejornais, tem a bancada, né? Tem geralmente duas pessoas na bancada e acontece alguma coisa e as duas pessoas podem fazer pergunta. Então você pode ter um entrevistador ou mais entrevistando uma ou mais pessoas que estão respondendo a essas perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a principal característica. Para tudo, vamos traduzir isso aí. O que é que isso quer dizer? A entrevista não é algo que acontece à toa, digamos assim, né? Ela tem uma função, como quase todas as coisas que nós fazemos têm uma função, nada é aleatório, tudo tem uma finalidade. E qual a principal função dela? É difundir o conhecimento. Através da entrevista você descobre coisas, você descobre informações e você vai passar essas informações. Não adianta nada eu descobrir informações, eu como repórter, digamos, descubro informações e guardo para mim. Não, eu tenho que passar essas informações para a comunidade, para as pessoas. Eu analiso hoje, vejo um acidente de trânsito que vai congestionar toda uma via, a entrada da cidade, a entrada de Madre de Deus vai ser congestionada. Eu tenho que transmitir essa informação para que as pessoas que estão se deslocando para a Madre de Deus saibam que vai estar congestionada. Ou elas vão se preparar antes de sair, levar água, levar comida, porque sabe que vão ficar bastante tempo presas no trânsito, ou elas não vão sair mais tarde, vão esperar, vão ficar ouvindo a notícia, esperando passar o congestionamento para poder se dirigir até Madre de Deus. Então, a informação tem que ser passada. A informação guardada, ela não serve, ela não tem finalidade. Então, ela ajuda a difundir o conhecimento, a transmitir conhecimento, ajuda você a ter opinião, você forma opinião sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa também, você se posiciona contra ou a favor, então ela ajuda a formar esses conceitos, digamos assim, nas pessoas. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo. O que é que isso aí quer dizer? Calma, que a gente vai ver devagarzinho. Tudo que o entrevistador ou entrevistado falam é gravado. Hoje temos uma modernidade, não há necessidade de ficar escrevendo, você pode gravar. Mas depois você transcreve, porque você pode transformar, sua entrevista pode ser vinculada a um jornal ou uma revista ou a mídia digital. Pode estar no Instagram, pode estar em algum, não sei, algum blog, alguma coisa, e tem que ter escrito. E você vai, no primeiro momento, você pode até gravar, mas depois você vai transcrever com calma para não perder nada, para falar palavra por palavra do que foi dito. E aí o que acontece? O uso de um recurso chamado de onomatopeias, que se nós não vimos ainda, nós vamos ver adiante, que representa aquele som, aquele barulho que o entrevistado fez. No caso aqui, tem exemplo, risos, o entrevistado riu. Se eu colocar a entrevista gravada, vincular essa entrevista gravada, todo mundo vai ver que o entrevistado riu. Mas se eu vincular essa entrevista escrita, como é que você vai saber que naquele momento ali o entrevistado riu? Eu tenho que marcar ali, botar entre aspas e botar o barulho risos para simbolizar
o barulho de risos para simbolizar que o entrevistado riu exatamente naquele momento. Então tem que ser fiel ao que aconteceu. Naquele momento o entrevistado chorou. Eu tenho que escrever ali, entrevistado choro. Eu tenho que colocar. Você já deve ter visto isso nos canais de streaming, como Netflix, Globoplay, a Amazon, enfim. Você pode colocar isso no filme, tem um recurso chamado Closed Caption, que ele traduz, ele é uma legenda que mostra todos os passos. Além de mostrar a fala dos personagens, diz as ações. A porta abriu, a porta fechou, música ao fundo, tal, música de suspense, vem tudo isso entre parênteses. Porque as pessoas que têm problemas auditivos podem assistir e entender o que está acontecendo e escrito não tem como mostrar. Você ouvindo, você sabe que ali foi o barulho da porta. Você conhece o barulho de porta. Então, para isso que existem esses recursos. E na entrevista eles são usados também quando você transcreve. Geralmente a entrevista é gravada e depois transcrita. Mas ainda existem pessoas que fazem a entrevista toda escrita. Demora muito mais, sem dúvida, porque você às vezes tem que ficar pedindo para o entrevistado repetir, porque não deu tempo você copiar. Então é muito mais prático você primeiro gravar e você fazer a transcrição em um outro momento, em casa, em um momento em que você estiver sozinho. Características da entrevista. Como todo gênero textual tem características próprias, a entrevista também tem características próprias. São textos informativos e ou opinativos, porque vão informar sobre algo ou sobre alguém e, ao mesmo tempo, transmitir a opinião de alguém. O entrevistado tem a opinião dele, ali ele está dando a opinião dele. Presença do entrevistador e entrevistado. Claro, se tem uma entrevista, eu tenho alguém que faz as perguntas e alguém que responde as perguntas. Lembrando que eu posso ter mais de um entrevistador e eu posso ter mais de um entrevistado também. Linguagem dialógica e oral. É um diálogo. Um fala, outro responde. Um fala, outro responde e oral. Né? Você pode até transcrever depois, mas em primeiro momento é o mais prático, é o mais usado, é a questão da oralidade, principalmente hoje, que todo celular grava. Você ainda tem o recurso de ter o vídeo, além de ter o áudio, você pode até gravar a imagem do entrevistado, dependendo do consentimento, você tem que ter o consentimento dele, não é chegar lá, eu vou te entrevistar e filmar a pessoa, você tem que ter o consentimento da pessoa, para saber se ela quer que a imagem dela seja vinculada, se ela quer que a fala dela seja apresentada em reportagens, entrevistas policiais. Muitas vezes tem testemunhas, né? Todo mundo já viu isso, que não querem ser identificadas, elas falam, aí eles fazem o quê? Mudam a voz, botam em sombra para não aparecer a imagem da pessoa, fazem a entrevista, mas não conseguem, não permitem que seja identificada quem foi o entrevistado, a testemunha, no caso. Marca do discurso direto e da subjetividade. Direto, objetivo, da maneira que se perguntou, da maneira que se respondeu, é dessa mesma maneira que vai ser retratado, é dessa mesma maneira que vai ser escrito, transcrito. Mescla linguagem formal e informal. Pode haver, sim. Geralmente se usa formal, mas pode haver momentos de descontração na entrevista em que a linguagem informal seja usada, em que a linguagem coloquial seja apresentada. Isso não é anormal, não é incomum. O que é que você pode fazer quando transcrever? Colocar entre aspas para mostrar que aquela expressão ali ela não é formal, mas ela foi dita, ela foi colocada pelo entrevistado. Quantas vezes vemos em programa de televisão entrevistando pessoas que têm baixa escolaridade, que não falam a linguagem formal, por isso não quer dizer que elas são menos importantes e que a fala delas é menos importante, nunca é apenas informal, mas não é menos importante do que a fala de ninguém. E aí ela não faz uma concordância, ela não fala uma palavra da maneira formal, e aí é colocado entre aspas, para mostrar que quem entrevistou
sabe que ali não seria adequado, mas quem falou, falou daquele jeito, eu tenho que ser fiel à fala da pessoa, eu tenho que colocar como a pessoa falou. Estrutura da entrevista. O que é que eu preciso para fazer uma entrevista? Eu vou ali entrevistar alguém, eu vou lá e entrevisto. É assim? Não. Primeiro, eu tenho que escolher um tema. Eu vou entrevistar sobre o quê? Eu vou entrevistar sobre a vida pessoal, eu vou entrevistar sobre a vida profissional, eu vou entrevistar sobre a cidade, eu vou entrevistar sobre o bairro, eu vou entrevistar sobre a pandemia. Eu tenho que. O que? Se é sobre a pandemia, o que da pandemia? Porque assuntos são muito amplos. Eu tenho que delimitar. Senão eu vou ter milhares de perguntas e não tem como. Então eu tenho que delimitar bem o tema e o que eu quero saber, o que é que eu quero saber exatamente. Depois disso, eu vou elaborar um roteiro. O que é um roteiro? São as perguntas. Quais perguntas e quantas perguntas eu vou fazer? Eu não vou fazer 50 perguntas a uma pessoa porque cansa. Então, eu posso fazer de 5 a 10 perguntas ou menos ainda. Perguntas que, se forem perguntas que façam com que o entrevistado fale bastante, eu vou reduzir, porque o entrevistado vai cansar, ele não vai conseguir responder tudo de vez, vai ficar cansativo para ele, a não ser que sejam perguntas bem simples, com respostas curtas. Eu tenho que também ter um título para a minha entrevista. Entrevista com o professor fulano de tal. Entrevista com a diretora cicrana de tal. Entrevista com o prefeito da cidade tal. Eu tenho que ter o título. Claro, ao final da entrevista, eu tenho que dizer em que data foi que eu fiz essa entrevista, horário, em que local foi. Foi no gabinete, entrevista realizada no gabinete da prefeitura, entrevista realizada na escola ACM. Eu tenho que dizer o local e a data em que eu fiz a entrevista. Revisão. Antes de mostrar para qualquer pessoa, antes de transcrever, antes de vincular no jornal ou no mural da escola ou no jornalzinho da escola, eu tenho que fazer a revisão. Se eu tiver dificuldade, eu vou recorrer a dicionário. Hoje temos bons dicionários virtuais. Não consegui ainda, vou recorrer a um adulto, alguém que esteja mais próximo de mim, meu pai, minha mãe, avô, meu irmão mais velho, que já está mais adiantado, que já está no ensino médio, pode me ajudar. Enfim, ao próprio professor também, eu vou recorrer a alguém para me ajudar a fazer a revisão, para que eu não coloque coisas inadequadas, palavras escritas inadequadamente na minha entrevista. Outra coisa que precisa acontecer, não está aí, mas precisa. O entrevistado ele precisa saber com antecedência e dizer se ele quer ser entrevistado. Eu não posso entrevistar alguém à força. Eu tenho que perguntar se o entrevistado gostaria de ser entrevistado por mim e dizer a ele qual o tema e mostrar para ele as perguntas. O entrevistado geralmente ele gosta de ver antes as perguntas para que ele se prepare para respondê-las. E ele pode selecionar e dizer, bom, sobre esse assunto e esse assunto eu não falo. Eu respondo todas as outras, mas esses dois é melhor tirar porque eu não posso ou não quero falar sobre esse assunto. Então, o entrevistado também ele é muito importante. Ele tem que saber que eu tenho intenção de entrevistá-lo, ele tem que me dizer se ele quer ser entrevistado e ele vai dizer se ele quer responder, quais as perguntas que ele quer responder, ele tem que ver o que é que eu vou perguntar a ele. Se eu faço uma pergunta comprometedora e ele não vê antes, aí ele na hora é algo ao vivo, o entrevistado vai se sentir desconfortável, ele vai ficar nervoso, a não ser que ele diga não. Você pode me perguntar sobre qualquer coisa, eu respondo sobre qualquer coisa, não tenho restrição alguma. Aí é outra história. Então, essa é a estrutura. Toda entrevista tem que ter o tema, né? Você tem que escolher um tema, você tem que elaborar um roteiro, que são as questões, que não podem ser muitas, e cuidado, questões repetitivas, às vezes a primeira questão, ela já responde a segunda e a terceira, então não precisa você fazer a segunda e a terceira, pula para a quarta, porque às vezes o entrevistado já respondeu. O entrevistador tem que ter muita atenção, porque pode mudar tudo a depender da resposta que o entrevistado dê. O título, quem eu estou entrevistando, depois, no final, o meu nome, o entrevistador, eu que realizei a entrevista, onde eu realizei,
qual dia, qual horário, tudo isso deve constar, é importante. E a revisão, antes de eu publicar, antes de eu colocar em qualquer meio, mesmo que seja no mural da escola, é importante eu fazer revisão. E encerramos hoje aquela aula que eu sei que vocês amam, quando a aula é assim curtinha, rapidinha e gostosa, com a mensagem que eu deixo para vocês. Que nosso dia seja cheio de descobertas e alegria. Acredito muito em seu potencial. Beijos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tenho gostado, o diário amei. Algumas pessoas precisam se esforçar mais um pouquinho, tentar. Quando a gente coloca para escrever, não é para dizer ok, sim. Sei que vocês podem, sei que vocês vão fazer. Acredito de verdade no potencial de vocês. Continuem se cuidando, fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.